Certo. E quais são as prioridades da chapa? A nossa prioridade é, primeiro, melhorar a prestação jurisdicional. Para melhorar a prestação jurisdicional, o magistrado precisa de uma estrutura de trabalho condizente com os reclames da sociedade e com as cobranças do CNJ e das corregedorias. Os juízes da Bahia, eles têm apenas um assessor. E o número de serventuários é ínfimo. Os juízes substitutos, que são mais de 100, que não são substitutos, porque eles já têm aderência ao solo, eles não têm nenhum assessor. Então, essa é a nossa primeira reivindicação. A nossa segunda reivindicação é que o Tribunal de Justiça pense que, como os juízes vão trabalhar se as internets não funcionam? O presidente do tribunal precisa regionalizar. O estado da Bahia é muito grande. 203 comarcas, 417 cidades. Isso. Uma operadora que funciona bem aqui em Salvador, ela não funciona bem em Barreiras. Não funciona bem no extremo sul. Então, é muito mais econômico que o tribunal permita que o magistrado contrate a sua própria internet, ou que o fórum contrate a sua própria internet, do que impor a todos eles a internet de uma operadora só, que não funciona no estado todo. Então, nós precisamos de internet para poder tocar os processos digitais, para poder fazer com que o PJE ande. Porque, no final das contas, o tribunal paga por um serviço que acaba não sendo prestado, né? Que pode funcionar aqui em Salvador, e funciona muito mal em Salvador. Funciona precariamente. No Tribunal de Justiça eu não consigo acessar a internet. Ou acesso muito raramente. Uma terceira reivindicação é segurança nas unidades judiciárias. Os colegas do Tribunal do Júri, os presidentes, eles saem de casa e não sabem se vão voltar. Porque nós temos nos bancos dos réus membros de facções criminosas. Eu vou ler para você aqui uma visita que eu fiz no Fórum Criminal, no Fórum Criminal Carlos Souto. E aí, só um parênteses aí, né? A situação se agrava um pouco mais na Bahia agora, nesse momento, quando a gente já vê movimento de milícias, né? Chegando com força aqui no estado. Pois é. Essa tranquilidade do domínio, do tráfico de drogas por uma facção criminosa, eu acho que merece uma atenção muito especial. A gente percebe que outras facções criminosas estão vindo para cá. Então, veja só, Cláudia, como que os juízes criminais podem trabalhar em condições como essa. Certo. Fórum Criminal Carlos Souto. Número escasso de servidores na Bahia toda. Os gabinetes, eles estão fisicamente estruturados, mas não tem apenas um assessor, e o assessor tem que tirar férias. O assessor hoje, ele é obrigado a tirar licença-prêmio. Não existe uma política de remunerar, de estimular o juiz e o assessor de vender as suas férias. Muito pelo contrário. A política é que você vai ter que vender suas férias porque o tribunal não vai pagar suas férias. Como se o nosso objetivo não fosse a prestação jurisdicional, fosse o objetivo de uma empresa privada. A empresa privada visa o lucro. Sim. Mas o Poder Judiciário, ele visa a prestação jurisdicional. Então, vender férias, o servidor vender férias e o magistrado vender férias não é o favor. Muito pelo contrário. O magistrado e o servidor estão abrindo mão do seu repouso para poder melhorar a prestação jurisdicional. Inclusive, na iniciativa privada, vender férias é uma questão negociada, de acordo com o interesse da empresa. Isso. Não basta o trabalhador querer. A empresa precisa dizer, eu preciso que você venda suas férias. É uma situação negociada. Isso. Mas aqui no Tribunal de Justiça, não. Parte-se do pressuposto de que o juiz não está vendendo férias, o servidor não está... Porque ele está querendo fraudar. Que ele está querendo acumular férias para poder complementar a sua renda.
E não é verdade isso. O juiz, ele quando sai de férias e ele retorna 30 dias depois, ele tem um acúmulo no acervo de 20%. Isso é angustiante. Isso afeta a saúde emocional e física do magistrado. Então, acho que o presidente deveria rever essa política aí de obrigar os servidores e os magistrados a gozar férias. Doutor, só para esclarecimento, né? Porque todo mundo fala que juiz tem férias de 60 dias, né? E aí parece que é uma benéfice, que é uma situação que o coloca numa situação de maior privilégio. Os juízes conseguem tirar, de fato, 60 dias de férias? Muito raramente, né? Alguns tiram, outros não. Porque alguns precisam vender essas férias para poder aumentar a sua produtividade. Porque nós somos cobrados mensalmente. Existe um número de dias que os magistrados não conseguem atingir. Nós temos que julgar os processos em 100 dias. Como que um colega que tem 20 mil processos na sua vara, ele vai conseguir em 100 dias se desvencilhar? Depende da natureza do processo. Tem processos que têm uma complexidade maior. Como que um colega do júri... Aí eu vou trazer outra questão. Sim. Aqui no Fórum Criminal, nós temos apenas 2 salas para fazer júris. 4 juízes se revezam. E se você for assistir um júri aqui, você vai ficar boquiaberta com o sistema precário de som. É precaríssimo. Às vezes, os jurados não conseguem nem ouvir a sustentação da defesa, nem do Ministério Público, e não conseguem ouvir o depoimento das testemunhas. Sistema de som precário. O que compromete no julgamento. Compromete frontalmente o julgamento e, às vezes, as oitivas elas têm que ser repetidas, porque o sistema de som não consegue captar o que a testemunha falou. Então, muitos depoimentos, eles têm que ser repetidos. Outra questão aqui, computadores defasados, poucos policiais no prédio do Fórum Criminal. A instalação de detector de metais, ela não funciona em todos os andares. Se você entrar com um automóvel e o segurança, né, que tem um número reduzido, não perceber que você entrou, você entra no fórum através do estacionamento e você não vai ser inspecionado. Então tem que haver um rigoroso controle de acesso dos veículos aqui, que os colegas falam. Não há segurança privada, armada. Então, você não tem um espaço de convívio, um espaço de almoço, um espaço de lanche. Então, e tem espaço lá para se construir. Você pode construir mais varas de estacionamento. A vara que combate os crimes de organização criminosa fica logo na porta. E o Fórum Criminal funciona no bairro de Sussuarana. E lá nós temos, com frequência, brigas de facções criminosas pela disputa de pontos de drogas. Então, o nosso objetivo são esses. Nós queremos condições de trabalho para poder produzir, para mostrar para a sociedade que nós não somos responsáveis pela má prestação jurisdicional. É essa a grande realidade que tem que ser dita.